Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre HTML. E pessoal, esse é um vídeo bem introdutório para quem não conhece nada sobre, então nós vamos finalmente aqui entender o que seria HTML. Então, começando de uma forma mais conceitual, HTML seria uma linguagem de programação? A resposta, pessoal, é não. Diferente de C#, Java, HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação de texto. Eu explicando mais para frente, vocês vão entender melhor. Mas nesse primeiro momento é só para vocês terem esse conceito na cabeça. HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de texto. Pois bem, né? Como assim? Para quê? Então a gente vai vir aqui. Se entrarmos aqui no site UOL, por exemplo, sei lá, poderia ser qualquer um, tá, gente? Estamos aqui com um site comum e se vocês observarem, esse site ele tem uma estrutura. Então, ele tem um menu aqui em cima, ele tem notícias aqui pequenininhas, miniaturas desse lado de cá, nesse miolo. Aqui para a direita nós temos outras notícias com imagem maior e tem outro menuzinho aqui em cima. Então, onde que entra o HTML nisso? O HTML é o que estrutura uma página na web, ele define a estrutura de uma página no web, né? Então, é o esqueleto de uma página, o que está aqui por trás da tela que a gente não pode ver. Se apertarmos aqui, né, F12, a gente consegue ver aqui o nosso console, a gente consegue ver o que tem por trás dessa página, né? A gente consegue ver aqui a estrutura, que nada mais é do que seria o HTML, né? Então, vamos passar o mouse aqui bem rapidinho, aqui em cima, por exemplo. Então, aqui, ó, div black bar. Então, aqui nós temos um elemento HTML que está nos dizendo que é essa barra superior, que ali eu passar o mouse aqui em cima, ele até nos destacou ali. Tá bom, mas como é que a gente faz isso? Então, nós vamos lá agora para o Visual Code. Aqui no nosso editor de código, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos do HTML e vocês vão entender por que até ela se chama marcação de texto, né? O HTML, ele é constituído de tags e elementos. Então, por exemplo, H1, isso é uma tag HTML, tá? É uma tag para colocar títulos. Então, eu coloco a tag, coloco o conteúdo dentro da tag e aqui eu fecho a tag. Eu venho aqui e fechei a tag H1. Ah, como assim fechou? Essa barra aqui significa que eu estou fechando uma tag. Então, eu abro e eu fecho. Nem todas as tags, elas vão se comportar da mesma maneira, tipo abrindo e fechando, mas boa parte delas sim, tá? Então, entendam o que eu preciso que vocês entendam que isso é uma tag e isso é o fechamento de uma tag, que é identificada por essa barra. E dentro, né, entre as tags tem o conteúdo, que é o texto, né, a marcação de texto. Então, eu estou dizendo que esse carinha, ele é o título, estou marcando ele como um título. O que isso vai fazer de diferença na tela? Ele vai fazer aparecer um texto maior. Vou mostrar para vocês na prática. Existem várias outras tags. H2 também é uma tag de título, porém é um título menor. Eu vou colocar aqui, título menor do site. Então, estou criando 2 títulos. Isso é apenas exemplo do que é tag e conteúdo. Então, observa que eu vou criando estruturas aqui, um título e um título menor, apenas. Mas não é só isso, tá, pessoal? Aqui eu quero que vocês entendam o que é uma tag e o que é um elemento. Uma tag é só isso aqui e o elemento é todo esse conteúdo que está aqui compondo uma parte do site. Nesse caso, o título. Pronto. Quando a gente vai criar de verdade, né, uma página HTML, o Visual Code, por exemplo, que é o que eu estou usando aqui, quando a gente coloca aqui HTML5 e eu aperto Tab, ele cria para mim já algumas tags, ele já me cria uma estrutura. Por quê? Porque as páginas HTML, elas já são definidas com algumas estruturas padrões, tá? Então, por exemplo, essa primeira aqui, ela é uma tag obrigatória para dizer ao navegador que é um documento HTML. Essa próxima tag é para especificar a linguagem da sua página, né? Aqui no caso tá em N, que tá em English. E aí você pensa, eu quero português, eu não quero English. Então você coloca PTBR. Depois a gente tem a tag Head, que ela vai ter algumas informações de cabeçalho de site, mas aqui não é para ser exibido,
tá? São algumas informações que você registra. Essa tag, por exemplo, é para falar qual vai ser o tipo aqui de caractere. Então, quando você coloca aqui o TF8, ele vai exibir cedilha, tio, essas coisas. E essa tag aqui está relacionada à responsividade do seu site. Se você quer que ela seja ali, vista em dispositivos móveis. Esse title é o que vai aparecer lá em cima no navegador. Eu vou trocar aqui, ó, para meu site, que quando eu for rodar o código eu vou mostrar para vocês. Então, a gente abriu e fechou. Observa que diferente do que eu mostrei aqui, ó, eu mostrei uma tag, coloquei um título e fechei. Mas você pode ter tags dentro de uma tag, você vai criando toda uma estrutura ali mesmo, tá vendo? Então, a gente tem head com duas tags aqui, meta. Observa que essa aqui não está fechando como as outras, tá vendo? Elas são tags diferentes mesmo. E aqui a gente fecha a nossa tag head. Ela abre aqui e fechou. E aqui a gente abre mais uma outra tag, que é a body. É aqui que vai realmente o conteúdo do site. E aqui a gente fecha a tag HTML, que você abriu ela aqui. Então, observa que a gente tem toda uma hierarquia, né? E HTML tem as filinhas dela dentro da tag. Então, essa é a estrutura básica de um documento HTML. Só isso aqui não funciona. Você precisa colocar isso aqui, né? Todo esse conteúdo, eu vou recortá-lo dentro desse template, tá? Então, recortei, colei aqui. Então, o que eu tô querendo dizer? Que dentro da tag body, né, dentro dela, eu tenho duas tags filhas, H1 e H2, sendo minhas tags de título. Então, eu vou vir aqui agora, vou abrir para vocês verem. E aí, quando a gente abre o nosso navegador, a gente entende a tag H1 maior, a tag H2 menorzinha. E se voltarmos aqui, ó, a gente pode criar H3, é uma tag de título menor ainda do que H2, H3 para fechar. Então, a gente vai aqui colocar título menor ainda. Outra coisa, observem também que eu escrevi meu site aqui, né? Que eu queria mostrar para vocês, é aqui em cima, ó. Observa aqui que aqui ficou escrito meu site. E aqui, um título menor ainda. Tá, então quanto menor for colocando aqui, menor o título. Sim, mas isso aqui só vai até o H6, ok? Isso aqui são tags para títulos. Ah, mas eu quero colocar o texto agora. Para o texto, você vai colocar a tag P, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, meu texto. E aí, observa que tá tudo dentro do body, tá? Tá dentro da mesma hierarquia. Vindo aqui para o site, então tem o título, os dois títulos aqui também, e o meu texto aqui, menorzinho, realmente sendo um texto. E aí, pessoal, é dessa forma que vocês vão estruturando o site. Então, supondo, né, que é um site de notícias, eu vou apagar aqui esses outros títulos e vou colocar aqui, né, site de notícias. E aqui eu vou ter um texto, mas eu quero ter várias notícias. Como é que eu faria isso? E aqui eu vou criando as tags para criar essa estrutura, tá? Então, vamos criar aqui uma session, tá? É outra tag também, que vai ser uma session onde eu vou colocar as notícias. Vou colocar aqui 3 notícias. Então, criei uma seção. Isso aqui, pessoal, qual tag que eu vou usar? Isso aqui, não se preocupem tanto com isso. Vou fazer mais outro vídeo mais detalhado explicando sobre semântica. Mas entendam que aqui vai ser uma seção para eu colocar minhas notícias. Então, eu abri, né? Coloquei o H1 com o título, a minha seção de notícias. Esse é meu texto, eu vou apagar ele aqui. E dentro dele eu vou colocar aqui uma div, que é outra tag para criar divisões, tá? O nome dela tá bem legal. Vou criar 2. Observa, pessoal, que elas estão sendo irmãs, elas não estão dentro da outra, ó. Div, abriu, fechou. Div, abriu, fechou. Ela não tá dentro uma da outra. Ambas estão dentro da session, mas ambas não estão uma dentro da outra. Então, por quê? Aqui vai ser a minha notícia 1. Minha notícia 1 vai ter um título menorzinho do que o título inicial ali, né? O meu site de notícias. E aí, aqui vai ser a notícia 1, o título da notícia 1. Vou copiar, colar e vou colocar dentro da div de baixo, notícia 2. Observa que eu tô criando aqui já uma estruturazinha, né? Então, aqui, debaixo da notícia, eu vou vir e vou criar a minha descrição. Então, da notícia, o que é que tá acontecendo? Descrição, notícia 1. Recorto, colo, descrição da notícia 2. Observa mais uma vez, elas são irmãs, tá? Elas não estão uma tag dentro da outra. Então, aqui eu começo a criar realmente uma estrutura. Vamos dar uma olhada no navegador. Então, a gente tem aqui, ó,
site de notícias, a minha notícia 1 ficaria aqui, e minha notícia 2 ficaria aqui. Então, observa que já temos aqui uma estrutura. E aí, pessoal, assim, num grande resumo, é isso que é o HTML. Existem muitas outras tags, tá? Dentre as principais, quais seriam? A H1, que eu passei para vocês, até a H6, tá? Para poder fazer aqui a questão dos títulos. A gente tem a P, para a gente colocar texto. A gente tem a Session, que eu mostrei para vocês, para a gente criar, né, divisões. Temos também a div para criar divisões. Temos a tag nav para criar barras de navegações. Nós temos também a main para poder criar ali o conteúdo principal. Então, por exemplo, todo mundo aqui do meu site poderia ficar dentro de uma main, tá? Aqui, ó, o main ficaria mais ou menos aqui. E dentro do main eu crio as minhas seções, tá? Quais mais tags existem? Spam, que é uma tag que vai ficar as coisinhas uma do lado da outra. Então, por exemplo, quando eu criei a div aqui, ó, vocês viram que ficaram uma coisa embaixo da outra. A spam faz com que as coisas fiquem uma do lado da outra, ao contrário da P. Vou mostrar na prática aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, aqui, ó, P, descrição da notícia, duas tags P, tá? Na descrição 1. Vou colocar aqui, continuação da notícia 1. Venho aqui, ó, ficou uma embaixo da outra. Se eu venho aqui e troco isso para spam, a de baixo também, e aqui também. Quando eu venho para o navegador, observa que ficou uma do lado da outra. Então, isso que seria a tag spam. Existem, pessoal, muitas outras tags, tá? Isso aqui vocês vão pegar com o tempo. Existem as principais tags. Também, muito importante, que eu não mencionei, é a header, que é o cabeçalho. Não confundam header com head, tá, pessoal? Essa aqui é para colocar as informações para o site, não necessariamente vão ser exibidos. Essa daqui já vai ser exibida, é o cabeçalho do site mesmo. E dentro do cabeçalho, a gente costuma criar a nav, que é a barrinha de menu. Então, né, trazendo aqui para o nosso exemplo, a gente criaria aqui a header logo em cima do conteúdo principal do site e dentro dela a gente cria o nosso menu de navegação. Então, a gente tem a UL, tá, que é a nossa tag para criar listas. E dentro das tags UL a gente cria as LI, que nada mais é cada elemento de uma UL. Vou trazer para cá também para vocês verem. Então, vou criar aqui UL e dentro dela eu crio as LIs. Pego aqui, Ctrl C, tô colando aqui, menu 1, menu 2, menu 3. Observa, tô criando aqui uma lista e cada um dos itens da lista. E aí é isso, pessoal. É isso aqui que é HTML, ele cria essa estrutura dessa página. E aí, se vocês estiverem se perguntando, tá, como é que eu faço para deixar esse menu aqui lado a lado, deixar essa letra maior, colocar esse fundo roxo, como é que eu deixo esse site bonito, né? Vamos falar assim. E aí, nesse caso, a gente entra com outro item que é o CSS, que é outro assunto, mas que é complementar ao HTML, tá, pessoal? Todo site que vocês veem hoje é por aí tem o CSS. Então, é o que faz aqui ficar preto em cima, essa barra ficar preta, é o CSS. Mas aí é assunto para outro vídeo, porque o assunto desse aqui é HTML e isso que é o HTML. Entenderam por que chama marcação de texto? Porque eles vão pegando o texto aqui e vai marcando, né? Colocando cada textinho no lugar a fim de criar uma estrutura, beleza? E aí, né, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre HTML, né, sobre as tags, se escreve aqui, HTML tags, W3 Schools, gosto bastante. E aí vocês vão ver aqui todas as tags que existem. Não se preocupem em decorar isso tudo, tá, gente? Porque boa parte não é muito utilizado. E aí, quando vocês começarem a botar a mão na massa mesmo, vocês vão entender que umas tags são muito mais utilizadas do que outras. Então, por exemplo, aqui, ó, label, super utilizado. É que label nada mais é do que um rótulo, né? Vamos assim por dizer, ao contrário da P, que normalmente é um parágrafo, né? Que é, por exemplo, P é um texto. A label é um rótulo para alguma coisa. Nesse caso aqui, para o input, que também é outra tag, que é a tag que faz a gente colocar aqui textos. Essa aqui é um input do tipo rádio, que é para poder criar essas bolinhas aqui. Não mostrei para vocês caixa de texto, que é essa aqui, ó. Input, vou pegar aqui embaixo, vou copiar aqui, colar para vocês verem. Input type text,
tá? Vou apagar isso aqui, só isso, do jeitinho que tá aqui. Fechei aqui, vou dar um run. Essa caixinha de texto, isso aqui é o input também. Então, mesmo sem saber, né, exatamente as tags, vocês sabem que isso aqui, caixinha de texto para digitar, é super comum em todos os sites. Então, vocês vão utilizar muito isso daqui. Observa, pessoal, que o input eu não fechei ele como as outras tags, tá bom? Nem todas as tags fecham da mesma forma. Inclusive, até fechei aqui no lugar errado, é dessa forma. Então, nem todas as tags, elas fecham daquela forma que eu mostrei pra vocês, como o H1 até o H6, ou a própria label aqui, ó. Mas, mais uma vez, não se apeguem em decorar essas coisas, tá? Vocês vão ver que são tags que são muito mais utilizadas do que outras e, com o tempo, vocês vão tirando isso de letra, tá? O que vocês precisam entender mesmo que é isso aqui, ó, que o HTML estrutura um site, ok? Dito isso, finalizo o vídeo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. E se de alguma forma esse vídeo te ajudou, né? Deixa o like, compartilha aí com os amigos, siga nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!